Deus colocou uma palavra no meu coração e eu diria que ela chama-se lembre-se. Lembre-se, lembre-se de quem Deus é, lembre-se do que Deus fez, do que Ele fará, das suas promessas. E eu quero ler alguns textos para nos ajudar e, a partir disso, ir compartilhando alguns pensamentos do meu coração para o seu coração também. Você pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo 63. Salmos, né? 63. A partir do verso 1, você já pode ler? Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos, como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito quando de Ti eu me lembro. Isso já aconteceu com você alguma vez? Marcelo, os meninos que estão aqui, você acordar de noite lembrando do Senhor, durante a madrugada, e lembra do nome do Senhor. Algumas vezes eu já acordei cantando uma canção no meio da madrugada. Muitas vezes, eu sempre falo que eu sempre estou com uma canção no meu coração. E praticamente todos os dias, quando eu acordo pela manhã, Deus coloca uma canção no meu coração. Deus ministra algo no meu coração. E eu creio que Ele já estava fazendo isso durante a noite. Eu penso que o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, ele vai ministrando enquanto dormimos. A palavra de Deus diz no Salmo 4, verso 8, se eu não estou enganado, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu penso que também o salmista Davi fala nos Salmos que durante a noite Deus ministra o nosso coração. E eu creio que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar, como Jesus falou em João 14, que Ele nos ajudaria a lembrar de tudo. 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, ele fala sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo nos ajudaria a lembrar de tudo o que o Senhor tinha ensinado. Eu falo isso lembrar, querido, porque nós temos a tendência muito forte de esquecer. Esquecer o que Deus é, esquecer o que Deus fez. E nesses dias onde tem tanta coisa acontecendo, o nosso coração muitas vezes fica fechado. Quantas vezes eu e você já nos pegamos entristecidos, abatidos, não lembrando mais, esquecendo, ou não acreditando mais nas promessas do Senhor. Esquecemos do que Deus fez. Esquecemos do que Ele já operou. E essas noites, últimas noites, eu tenho assim, de dormir bem tarde. E talvez ali umas quebras de sono da noite, o Espírito Santo me acorda e eu lembro de coisas que aconteceram para trás, no passado. A Bíblia diz que é bom a gente olhar para frente, né, esquecendo do que para trás ficam. Mas tem coisas que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer do dia da salvação. No Salmo 51, Davi fala: Senhor, não deixa que eu me esqueça, traz de volta a alegria da Tua salvação. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra qual foi o dia que você disse sim? Na verdade, que Deus disse sim para você. Ele disse sim lá na cruz. Mas o dia que você aceitou o sim de Jesus. Você consegue lembrar? Você marcou essa data é muito importante. Você se lembra? Você se lembra, Marcelo, dessa data? Não. Você se lembra desse dia? Às vezes, não, claro, você não é o maior pecador do mundo por esquecer a data. Obrigado. Mas você se lembra do que aconteceu com você? Você se lembra daquele fogo dentro do seu coração? Você se lembra da paixão que tomou conta do seu coração? Como nós lemos hoje, Marcelo leu aqui, 1 Coríntios 13,
sem amor. Você se lembra quando você abria a Bíblia para ler, algo aquecia o teu coração, algo te fazia ficar ali. Quando você via a hora tinha passado, e você tinha que ir trabalhar, você tinha que fazer algum outro compromisso, mas a hora tinha ido embora porque você passou um bom tempo ali com o Senhor e nem marcou o tempo, você se esqueceu das outras coisas. Porque o teu coração, a tua mente estavam apegadas, como diz aqui nesse salmo: ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha alma te busca ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra seca. Tem uma canção do Judson de Oliveira que fala sobre isso. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou num deserto. A minha adoração, né? Até a minha oração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Quantas vezes nós permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração e fazemos as coisas do Senhor e vivemos a vida de uma forma, a vida com Deus, uma forma comum. O Evangelho se tornou comum. Eu temo sobre isso, sabe, que eu te peço que nessa tarde, nessa noite, você comece a se lembrar. Lembra do dia da tua salvação. Porque quando chegam tempos difíceis, nossa tendência é esquecer. Quando chegam tempos difíceis, nossa tendência é não acreditar mais. Mas eu quero te incentivar hoje, nessa tarde, nesse começo de noite. Lembra de quem é o Senhor. Eu vou ler um salmo para você, se você puder, daí onde você está, nos Salmos, né? Capítulo 77. Vai um pouquinho mais para frente. A partir do versículo 1, diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Quantas vezes eu e você já pensamos: eu vou deixar o Senhor? Como diz no Salmo 53, diz o insensato no seu coração: não há Deus. E do céu o Senhor olha para ver se há alguém que o busque, para ver se há alguém que entenda. Versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Recordo, me lembro os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também todas as suas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o seu povo, e os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, e o ribombar do teu trovão ecoou nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu.
Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Considero todas as tuas obras e me lembro dos teus prodígios. Vamos fazer um exercício espiritual. Se você puder, fecha os teus olhos e lembra daquele dia que você clamou ao Senhor. Você estava angustiado, apavorado, desesperado, e você clamou, como nós lemos aqui, a minha alma te busca ansiosamente. Você gritou, e depois de um momento de crise ali na sua alma, uma paz que excede todo o entendimento desceu para o seu coração. Você lembra quando você pediu aquela bênção para o Senhor, você pediu aquela resposta. Eu vou citar algumas coisas aqui que eu me lembro. Eu me lembro, sabe, Marcelo, o dia que eu estava indo trabalhar, e eu ia trabalhar todos os dias e tal, andando. Eu estava ali no caminho, teve um momento que eu pensei, eu não verbalizei, mas eu pensei comigo mesmo, no espírito. Falei, poxa, eu já tinha pego a carteira de habilitação. Falei, eu podia ter uma moto, né? Tô cansado de trabalhar andando todo dia de manhã. Cheguei no trabalho naquele mesmo dia, na hora do intervalo da aula, eu estava dando aula, um irmão, um amigo, não sei se ele está me assistindo agora, ele tinha chegado do interior, estava com uma moto, uma bis. E ele me deu a moto. Me deu a chave na minha mão, ainda me deu o capacete. Eu cheguei andando e voltei. Deus ouve os pensamentos do seu coração. É simples, né? Talvez para você. Eu não sei o que você precisa lembrar, mas eu quero te ajudar hoje. Lembra de coisas assim, como Deus respondeu às suas orações. Como que nós podemos duvidar? Como nós podemos fazer como no Salmo disse aqui? Será que teria Deus esquecido de ser bom? Eu acho que eu vou rejeitar o Senhor para sempre. Como é que Deus permite uma pandemia desse tipo? Eu acho que Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu do seu povo. Não. Lembra? Eu lembro de uma vez, sabe, que meus irmãos estavam brigando. Briga feia, sabe? Aquela de sair no braço mesmo. Eu estava tão em crise, porque isso já acontecia tantas vezes, por anos, durante a minha infância. E eu me lembro, sabe, Marcelo, ter corrido pro fundo do quintal. Eu nunca esqueço essa cena. E eu me joguei no chão de joelhos e gritava bem alto, Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Sabe, enquanto eles estavam brigando lá, eu gritava, chorava, até que tudo parou, tudo foi cessando. E eu vou contando aqui, tá? Eu tô te ajudando a lembrar. Lembra desses momentos. Teve um outro momento, Marcelo, que Deus estava numa situação ali de tensão e tal, entre a família, com outras pessoas e tudo. E eu tava começando a ficar com medo, sabe? Tava começando a ficar temeroso no coração. E eu tava com medo até de acontecer uma tragédia naquele dia. Eu corri para dentro de casa, eu peguei os meus sobrinhos menores, eu juntei eles ali na cama e nós nos ajoelhamos. Eu lembro deles, eram bem pequenininhos. Eu falei, agora a gente vai orar. E nós vamos pedir para Deus parar com tudo isso, para cessar essa briga. Eles estavam com medo, sabe, assim, com os olhos arregalados. Eles eram pequenininhos, 3, 4 anos, a idade da minha filha, talvez. E eu falei, eu peguei a mão deles, eu estava orando com eles, eles repetiram orando comigo. Eu lembro que nós orávamos assim, Senhor, faz parar tudo isso agora. A situação estava bem tensa, chegou o céu, estava pesado, assim, o ambiente estava pesado, eu estava com medo de acontecer uma tragédia naquele dia. E daí nós oramos e falamos isso. Enquanto nós orávamos, sabe, eu percebia pelo som do que estava acontecendo lá fora, os gritos parando, as coisas se acalmando, e nós estávamos dizendo, Senhor, faz parar tudo isso, faz parar. E quando nós abrimos os olhos, eu lembro deles pequeninos falando, tio, parou. Olha, tio,
Eles perceberam que Deus respondeu a oração naquela hora. Você lembra disso? De coisas que você orou, você pediu para Deus e aconteceu ali. Como é que nós temos a ousadia ou a coragem de pensar que Deus nos abandonou, de pensar que Deus nos deixaria? Esse texto fala das maravilhosas coisas que Deus fez a Israel, e mesmo assim esse povo esqueceu do Senhor. Eu quero te dizer, amado, em nome de Jesus, lembra do Senhor. Lembra do dia da sua salvação. Lembra. Começa a lembrar aí, começa a meditar e lembrar nas coisas que Deus fez. Não esqueça o Senhor. Deus não está morto. Deus está vivo em nós. Lembra das coisas do Senhor. A Bíblia nos ajuda em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 ao 24, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você pode fechar os olhos e dizer assim, diga a sua própria alma, diga para você mesmo: espera no Senhor. Espera no Senhor. Ó minha alma, e confia nele. Confia nele. O Salmo Aleluia. 42 diz isso. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera, pois, pelo Senhor. Não esqueça do Senhor. Lembra das suas palavras, lembra das suas promessas. A palavra de Deus diz em Isaías, eu não me recordo do texto agora, você pode procurar. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer dos seus filhos que ainda a mamam, eu, todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Deus não esquece de você. Portanto, amado, querido, não esqueça do Senhor. Lembre-se de manifestar o amor de Jesus. Lembre-se de manifestar a bondade do Senhor através da sua vida. O que Deus fez em você é real. Não dê mais ouvidos a essas vozes dizendo que Deus não fez, que tudo que você viveu até aqui foi uma utopia, foi mera ilusão, foi coisa da sua cabeça. Eu imagino que muitos de nós, nesses dias onde nós paramos de estar juntos ali na congregação, nós nos deparamos com uma realidade muito grande, a de qual é a verdadeira relação que nós temos com o Senhor. Se a sua fé parou, se a sua fé esfriou, se o seu fervor caiu de grau, porque não estar mais reunido ali, eu sei que é bom, eu sei que isso faz parte, mas isso talvez demonstra a realidade da nossa vida com o Senhor. Lembre-se de quem Deus é. Lembra, querido. Lembre das coisas pequenininhas, lembre das coisas simples que Deus falou com você. Eu me lembro de muitas vezes no passado, como Deus falava ao meu coração a respeito de outras pessoas, e eu ficava com medo de falar com elas, eu ficava pensando que era coisa da minha cabeça, mas era mais forte, uma voz dentro de mim era mais forte, a voz do Senhor, eu ia até essas pessoas e falava, e aquilo mudava o rumo da vida delas. Eu lembro de uma moça, num culto, ela estava lá embaixo, acho que eu estava no palco e tudo mais, e eu senti ali no momento da oração vontade de descer, e eu ficava ouvindo o Espírito me apontando pessoas, e até que eu consegui encontrá-la, e Deus me mostrou um raio-x da vida daquela moça naquele momento da vida dela, não da vida inteira. E eu fiquei com medo de falar, sabe, Marcelo? Deve ser coisa da minha cabeça, eu fiquei com medo, mas o Espírito Santo me empurrou até lá e eu falei com ela algumas palavras que Deus falou no meu coração. E ela caiu em prantos, ela disse exatamente isso que está acontecendo. Você lembra quando Deus usou você
para falar com um irmão. Você lembra que você já salvou a vida de muita gente? Você lembra que uma palavra sua fez alguém não se matar? Você lembra que uma palavra sua tirou alguém da opressão, da depressão? Não permita hoje esquecer-se de quem você é, do que Deus fez. Você consegue lembrar de algumas promessas que Deus fez a você? Eu me lembro, sabe, Marcelo? Eu me lembro que no ano de 2016, estava mudando de situação de trabalho e teve um momento no culto que momento de oferta ali e tal, e o pastor pediu pra gente escrever como você gostaria de estar nos próximos anos. Eu coloquei quanto eu queria estar ganhando de salário, o que eu queria. E de lá pra cá, teve dificuldade, teve crise. Mas eu consigo ver a bondade de Deus na minha vida. E aquilo que eu pedi lá atrás está acontecendo. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sei. Não, eu não sou bom, eu não sei, eu não sou digno nem de estar aqui falando. Eu quase não aceitava o convite de falar aqui hoje, sabe? Fiquei temeroso no meu coração, achando, não é para eu falar. Eu vou te dizer uma coisa, talvez isso possa até te escandalizar, possa até te deixar assustado. Mas, na verdade, é o que me motivou, o que tem me motivado, é exatamente essa palavra aqui. Esses dias, sabe, eu me senti um desviado. Eu falei pro Marcelo, eu tô me sentindo um desviado. E foi nesses dias, essa semana, que Deus começou a trazer à memória algumas coisas do passado, algumas palavras. Eu falo assim do passado, eu sei que eu não sou tão jovem, mas não sou tão velho. Eu tenho 30 anos, mas fazem 20 anos que eu tenho caminhado com Jesus. 32, né? E fazem 20 anos que eu tenho caminhado com Jesus. E 20 anos já é algum tempo. Eu me lembro de fases da minha vida ali, quando eu entreguei. Eu me lembro do dia da minha salvação, o dia que eu entreguei a vida para Jesus. Eu lembro quando eu participei de um encontro com Deus, um retiro espiritual que marcou minha vida. Eu me lembro de momentos tão marcantes. Eu sei que você se lembra também. Só que eu sei que também nesse momento de crise, muitas vezes o diabo, ele nos segue, ele coloca uma nuvem negra e nos faz esquecer do que Deus fez. Eu quero te pedir hoje, faça um esforço, levante a cabeça, ponha a cabeça para fora, respira e puxa o ar que vem do Senhor. Para que Ele restaure a sua alma. Como eu estava falando nesses dias onde a música cessou, onde aquele ambiente, a gente está aqui, eu sei que a gente está online, há uma graça, há uma presença de Deus aqui, mas eu sou como você. Quando a gente estava ali no culto de adoração, aquele momento, parecia que eram os maiores momentos da nossa vida, só que a música acabou, o culto parou, o povo foi embora e sobrou apenas você e Deus nesses dias, em casa, com a sua família. E o que ficou? Ficou o que na verdade ficou o seu relacionamento com Jesus. Eu sinto nesse momento, enquanto eu estou falando, que algumas pessoas que estão assistindo, talvez que nunca nem assistiram esse culto aqui ao vivo, você veio parar aqui de alguma forma nesse link, alguém te mandou. Eu quero te dizer, Deus te trouxe, te permitiu assistir para te lembrar. Como eu falei agora há pouco, talvez todos nós estávamos desviados e nem sabia. Eu sei que isso parece escandaloso, porque ninguém quer ser chamado de desviado, desviado é uma coisa muito ruim, sabe? Mas pior do que isso é nós estarmos desviados e nem percebermos mais, acharmos que estamos no caminho. Como Paulo fala, se você acha que está em pé, cuide para que você não caia. Ele também fala, desperta, ó tu que dormes. Talvez nesses dias nós temos dormido o sono da paralisação espiritual, o sono do medo, o sono da angústia, o sono do desespero,
sono onde a nossa fé tem sido colocada em xeque, o sono do medo, da salvação. Talvez nesses dias eu e você nos demos conta que, será que nós somos salvos ou não? Mas eu te falo, a questão não é só essa. Porque nós temos um inimigo que tenta nos enganar. Nós temos vivido dias de apostasia, onde muitos têm deixado o Senhor. Não abandone o Senhor. Você que está ouvindo aí, você talvez está dizendo, eu já abandonei. Eu não consigo mais acreditar. Deus, eu não sou digno de Deus. A minha fé é horrível. Sou o pior filho que Deus poderia ter. Eu fiz algumas coisas, eu achei que estava tudo bem, eu achei que eu era uma bênção, mas agora eu vejo que eu não sou. Se você está pensando assim, você está a um passo da salvação, você está a um passo da realidade. Enfim, até que enfim, você se deu conta de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos. Nada sem o Senhor. Eu creio que Deus quebrou uma realidade que nós estávamos vivendo de não sei escolher a palavra certa agora, mas como se fosse de uma utopia, sabe? Falamos de pregar o evangelho, de fazer coisas para Deus, mas ali, enquanto está rolando o culto, e depois que acaba o culto, a gente está só pensando no próximo ensaio, na próxima reunião, empolgante e emocionante. Talvez nesses dias nós estamos nos dando conta da realidade que o mundo está e de como o mundo precisa de nós. Jesus certa vez falou que não se acende uma luz e põe debaixo da mesa, debaixo da cama, escondida. Não, ela é colocada num lugar onde todos possam ver. Nós somos a luz do mundo, disse o Senhor Jesus, nós somos o sal da terra. Lembra disso, amado, lembra que você é o sal da terra, lembra que você é a luz do mundo. Lembra e volta. Se você está dormindo no sono espiritual, acorde no meio da noite e lembra do Senhor, lembra do que Ele é. Lembra, querido. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperanças. Talvez você está olhando para frente, como vai ser o mundo daqui para frente? Eu não consigo ver expectativa, eu não consigo ver esperança. Então olha para trás e lembra de onde você veio. Eu vim de uma infância ali, de uma região pobre aqui da nossa cidade, uma região que talvez se eu tivesse permanecido, talvez eu não teria um futuro. Talvez eu nem estivesse mais aqui. Mas Deus me tirou. Não que a região é ruim, não que as pessoas que moravam ali é ruim, pelo contrário. Mas eu falo de uma realidade que eu vi e vivi. Muitos dos meus amigos foram presos, outros morreram. Não tinha expectativa. Mas pela graça e pelo favor de Deus, não que eu mereça nada disso. Deus me tirou. Deus me deu oportunidades, Deus me fez ver. Deus me deu um futuro pela frente. Deus me faz enxergar hoje de quem eu poderia ter sido e de quem eu me tornei pela sua graça. Então, querido, se teve solução para mim, tem solução para você também. Não importa quem é você, não importa o que você fez, não importa nada disso. Acredite no que eu estou te falando, não importa o que você fez. Por pior que você seja, pelo ser humano mais complicado que você seja, não há ser humano que a graça não possa tocar, não há ser humano que a graça de Deus não possa restaurar. Amém, queridos? Lembra disso. Se você puder hoje, pega uma folha, pega um papel, um lápis, uma caneta. Uma vez eu fiz isso, sabe, Marcelo? Eu tenho guardado, eu guardei dentro de um livro. Acho que até eu doei esse livro, eu preciso pegar essa folha. Eu anotei algumas profecias que Deus me deu em ordem cronológica, desde os 12 anos. Eu me lembrei e marquei mais ou menos o ano, o mês e a palavra, em ordem cronológica, para eu não esquecer. Faz isso. Pega um papel.
Se você puder, tá perto aí no celular, no seu bloco de notas. Se algo te veio à memória agora, talvez eu sinto que o Espírito está dizendo aqui que tem algo que você tinha esquecido absolutamente, não lembrava mais que Deus fez ou falou, e agora, enquanto a gente estava falando, você lembrou, veio à sua memória como se fosse ontem, hoje, como se tivesse acontecido agora. Escreve isso. Escreve: Deus me falou isso, aconteceu isso, e guarda. E olha, toda vez que por acaso a escuridão vier, toda vez que por acaso as trevas vierem, quiserem te abraçar, e quiserem te afogar, e quiserem te perturbar, você vai olhar para isso e vai lembrar dos feitos do Senhor, vai lembrar do que o Senhor fez por você e de quem Ele é para você. Sabe, hoje foi um dia, enquanto eu estava meditando nesse texto ali, eu estava trabalhando, fazendo umas pesquisas. Eu não sei se você tem essa, eu não sei nem se isso é uma habilidade ou um defeito, mas enquanto eu estou trabalhando aqui, meu cérebro está pensando, eu estou escrevendo, digitando uma coisa, eu estou anotando outra na minha mente e tal. E enquanto eu estava aqui escrevendo, vendo umas coisas para estar aqui hoje, meu cérebro estava lembrando de tanta coisa que Deus fez. Meu Deus do céu. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Se enquanto você estava ouvindo aqui essa mensagem, você sentiu fortemente no teu coração, você lembrou de quem Deus é para você. Você lembrou de detalhes, de coisas que Deus fez. Você se lembrou da bondade do Senhor. Você se lembrou de promessas que Ele fez que já se cumpriram e de outras que ainda vão se cumprir. Porque a palavra de Deus diz que em todas as suas promessas há o sim, há o amém, elas vão acontecer. Que nenhuma de suas palavras cairão por terra. O céu e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E se você lembrou disso, se isso aconteceu com você, e você quer voltar, dizer: Jesus, eu estou aqui. Na verdade, você nunca foi embora, porque quando Deus te marcou, você pode até talvez andar longe da congregação, da cultura ali de nós crentes, do nosso dia a dia, da atividade da congregação, da igreja, mas o seu coração nunca se esqueceu de Deus. Aleluia. Por mais que você tentou ali pecar e fazer algumas coisas, e talvez até fez, mas um peso enorme no seu coração veio. O Senhor estava ali com você, Ele está com você hoje. E hoje, se você quiser voltar para Jesus, você quer entregar talvez a sua vida para Jesus, você sente Jesus te chamando hoje para caminhar com Ele, para obedecer a sua palavra, para caminhar com uma família, com pessoas que acreditam na mesma coisa que você está acreditando agora, que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas almas, que nós éramos todos pecadores e ainda o somos, mas pela sua graça Ele nos redimiu e nos salvou e nos dará a vida eterna juntamente com Ele. Se você reconhece isso, de olhos fechados, repita essa oração comigo, crendo que você está falando com o Senhor, crendo que você está... Olha para Ele, olha para o Senhor e diz assim: Senhor Jesus, mais uma vez eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque eu sei que foi o Senhor quem me criou. Eu reconheço o Senhor como Salvador completo da minha alma. Perdoe os meus pecados, eu me arrependo. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu quero caminhar dia após dia com meus irmãos da minha nova família para sempre, até que o Senhor venha e nos salve. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você acabou de entregar a sua vida para Jesus. Ela já era dele, porque a Bíblia nos diz que Ele nos comprou.
Mas é diferente quando você corresponde. Quando eu e você respondemos: sim, Senhor, eu pertenço a Ti. Sim, Senhor, eu quero caminhar contigo. E talvez para você que achava que era um desviado, você não tinha mais solução. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta ao grupo daqueles que dependem do Senhor Jesus. Daqueles que acordam de manhã e dizem: eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus de novo. E no outro dia acorda: eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus de novo, porque todos nós precisamos voltar para Jesus todos os dias. Se você é essa pessoa, deixa o seu nome aí no chat da nossa live, no YouTube, no Facebook. Diga: eu sou essa pessoa. Escreve o teu nome aí e diga: eu quero oração. Um de nós vai entrar em contato com você. Amém?